O projeto agora vai para a análise do Senado Federal. Ontem à noite, o plenário também aprovou a urgência para o projeto que inclui municípios de Minas Gerais na área de abrangência da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. Para esta terça-feira, haverá sessão da Câmara para discussão e votação de pontos da reforma política e uma sessão do Congresso Nacional para concluir a votação da revisão da meta fiscal do governo federal. E vamos falar sobre essas votações, todas essas votações, com a Carol Nogueira, que está lá no Salão Verde. Bom dia, Carol. Semana curta por causa do feriado, pauta extensa e uma reforma política com prazo cada vez menor. É isso mesmo, Vera. São duas propostas de emenda à Constituição sobre a reforma política que estão na pauta do plenário. A primeira delas, que está há mais tempo, que é considerada a mais polêmica, muda o sistema eleitoral aí para votação, para eleição de deputados e vereadores, cria esse chamado distritão, que é uma votação, um tipo de votação majoritária para esses cargos. Esse é o ponto considerado mais polêmico entre os deputados. Cada deputado tem uma opinião diferente. Essa mesma PEC também cria um fundo público para o financiamento das campanhas eleitorais. A segunda proposta de emenda à Constituição, que alguns deputados acham um pouco mais simples de ser aprovada, trata do fim das coligações partidárias nessas eleições proporcionais e também cria uma cláusula de desempenho aí para garantir que só partidos que têm uma votação expressiva em diferentes regiões do Brasil possam ter acesso ao fundo partidário, ao tempo de rádio e TV. São essas duas propostas de emenda à Constituição, então, que os deputados precisam analisar. Todas elas precisam ser votadas, precisam garantir aí 308 votos favoráveis, são votações em 2 turnos. Para valer no ano que vem, a votação das duas PECs tem que estar concluídas no Senado Federal, ou seja, depois da Câmara ir para o Senado Federal, até o dia 7 de outubro desse ano. A missão é difícil. A gente vai conversar agora, então, com o deputado Leonardo Monteiro, que é vice-líder do PT de Minas Gerais, com o deputado Rocha, que é vice-líder do governo e é do PSDB do Acre. Deputado Leonardo, sua expectativa para essa votação de hoje? A gente consegue aprovar alguma coisa da reforma política a tempo de valer para o ano que vem? Pois é, nós vamos ter uma reunião da nossa bancada agora de manhã para a gente definir, fechar a questão de como vai ser a nossa posição do nosso partido. Mas você sabe muito bem, como se informou, a votação da reforma política ela está agarrada aqui no Congresso Nacional. Nós já éramos ter votado há muito tempo, né? Nós corremos o risco, se não votar essa semana, ficar sem a definição de como vai ser as eleições do ano que vem. Percebo que, como são duas PECs, uma trata do sistema eleitoral, o sistema eleitoral é que se nós vamos continuar tendo uma eleição proporcional, se ela vai passar a ser majoritária para o Legislativo, né, deputados, federal, estadual e vereadores, ou se nós vamos implantar o distritão, o distrital misto. O distritão é um sistema majoritário em vez de proporcional. E tem a questão também fundamental, que é o financiamento das eleições. Eu acho que a questão central é o financiamento, porque, sem dúvida nenhuma, se a gente garantir o financiamento público das eleições, que já tem uma posição até majoritária aqui na Câmara, nós vamos democratizar o processo eleitoral, né? Nós vamos, sem dúvida nenhuma, acabar com essa promiscuidade entre político, candidato e empresário, sobretudo empresário corrupto e político corrupto. Sem dúvida, no sistema, o financiamento ele vai resolver boa parte dos problemas que nós estamos vivendo hoje, né? Mas também precisamos definir o sistema eleitoral. Essas duas coisas estão pegando na PEC. Vejo que nós precisamos de evoluir para tentarmos votar entre hoje e amanhã, né? A outra PEC, ela é uma PEC mais tranquila, eu acho que há a possibilidade de votar a outra PEC, que é a PEC que trata das coligações, né? E da cláusula de barreira, que ela é relatada pela deputada Chérida. Essa PEC me parece que já está mais articulada, mais preparada para a votação de hoje. Então essa é a nossa expectativa. Deputado Rocha, o senhor concorda? O senhor estava falando, antes da gente entrar no ar, que acredita que se o Congresso não fizer nada, o Judiciário vai acabar mudando alguma coisa para a eleição do ano que vem, é isso? Sem dúvida alguma. Infelizmente, nós deixamos para a última hora e, mais uma vez, nós estamos votando de afogadilho. Essa discussão sobre a criação do fundo, ela é fundamental para o processo eleitoral. Mas, veja, não se pode discutir a criação de um fundo no momento em que o país atravessa uma grave crise, onde se corta recurso da saúde, da educação, de vários setores importantes, para se investir em campanhas
campanhas eleitorais. Eu acho que nós teríamos que ter mais tempo e aí discutir com a sociedade outros mecanismos de financiamento. Eu acho que o momento que o Brasil vive, ele não permite que nós possamos arrecadar, retirar recurso do orçamento da União para investir em campanhas políticas. Certamente esse debate é um debate que ainda vai render muito aqui na casa. É bom lembrar que também há uma certa hipocrisia em cima de todo esse debate, porque a grande maioria dos parlamentares que aqui se elegeram, que aqui chegaram à Câmara Federal, chegaram com recurso da Odebrecht, da OAS, da UTC, de várias empresas que hoje são investigadas em diversas operações de combate à corrupção. Então, nós temos sim que discutir com a sociedade, quem vai pagar a conta é o contribuinte, e aí eu acho que nós não poderíamos agora criar um fundo de afogadilho, criar esse fundo eleitoral no apagar das luzes, para favorecer quem está hoje no mandato. Eu acho que nós temos que discutir com mais vagar. E se nós não fizermos, certamente o judiciário vai fazer. Esse mesmo judiciário que hoje se encontra sob suspeição, né? As palavras são do próprio Procurador-Geral da República. Deputado, agora, com a proibição do financiamento empresarial lá pelo Supremo, como é que fica se a gente não aprovar nada, se não mudar nada em relação a essa criação do fundo partidário? Como é que vão ser as eleições do ano que vem? Olha, nós tivemos já uma eleição sem financiamento empresarial, foi a eleição passada, a eleição de 2016, que transcorreu com tranquilidade. Acho que nós tínhamos que começar essa discussão agora, esse debate, e chamar a sociedade para o debate, chamar quem vai pagar essa conta. E aí sim, encontrar um mecanismo de se financiar a democracia, de financiar as campanhas políticas, mas dentro da realidade que o Brasil vive. Eu não acredito que a simples criação de um fundo eleitoral, ela vai acabar com o Caixa 2, ela vai acabar com as negociatas, ela vai acabar com uma série de vícios que o atual processo, o atual modelo, ele traz. Então, acho que esse debate tem que ser estendido à sociedade e, mais que nunca, no momento de crise que o Brasil vive, tem que ser adequado à nossa realidade. O senhor concorda, deputado? Tem condição de fazer essa eleição do mesmo jeito que foi a eleição municipal do ano passado, sem fundo e também sem financiamento privado? Acho que essa discussão tem que ser feita sem hipocrisia. Nós temos que ter coragem de enfrentar essa discussão e fazer a discussão, inclusive, com a população, com a sociedade, que é necessário se ter um fundo para financiar a democracia. A democracia tem custo. Esse recurso não é o recurso que vai para a saúde, não é o recurso que vai para a educação. Pelo contrário, nós temos que, sim, podemos instituir um fundo, não precisa de ser exagerado, e nem podemos até definir que os valores do fundo sejam definidos na época da discussão do Orçamento Geral da União, na época da aprovação do orçamento. E sabemos que a situação que está hoje ela é crítica, porque o próprio deputado que me antecedeu disse que a grande maioria de nós que estamos aqui foram financiados pela Odebrecht ou pela JBS. Nós não queremos isso, a sociedade não quer isso. Também, quando se impede o financiamento empresarial, fica o quê? O autofinanciamento, ou seja, se eu sou milionário, eu gasto muito na eleição. Aquele que não tem dinheiro, não disputa nem a eleição ou vai disputar e vai perder. Portanto, a instituição do fundo democratiza o processo eleitoral, garante que nós vamos ter uma eleição transparente e que todos vão poder disputar. Se o empresário vai poder disputar, o trabalhador também vai poder disputar, porque você vai ter o financiamento público. Então, nós temos que ter coragem de fazer esse debate franco, transparente com a sociedade brasileira. Também está na pauta a medida provisória do novo refis, que teve até o prazo aumentado aí pelo governo, vale até o final desse mês. Existe alguma possibilidade de acabar se apreciando essa medida provisória essa semana ou os senhores acham que a gente vai ficar mais em cima mesmo da reforma política? Eu acho que o tema hoje para se debater, até porque nós temos um prazo, é a reforma política. É um tema que hoje o Congresso inteiro discute, embora não apagar das luzes, embora de forma apressada, assodada, mas acho que o tema que vai dominar é a reforma política. Lembrando que, como eu disse, se nós não fizermos nenhuma modificação no atual sistema, quem vai fazer é o judiciário, como sempre fez. Na inércia, na omissão do legislativo, o judiciário vai agir. O senhor concorda, deputado? Essa MP não deve ser votada agora, não? Eu acho também que a prioridade vai ser a reforma política, até porque nós temos uma semana mais curta, né? Tem o feriado de 7 de setembro. O que a gente conseguir avançar hoje seria muito positivo e nós vamos concentrar todas as energias, eu tenho certeza disso, todas as lideranças, todas as bancadas, o próprio presidente da Câmara em exercício, no sentido de tentar avançar na questão da reforma política. No mínimo, nessa questão da votação da PEC que estabelece as coligações e a cláusula de barreira. Deputado, e a revisão da meta fiscal, ainda faltam 2 destaques na sessão do Congresso. Deve terminar de votar?
Pois é, a questão da meta fiscal é um absurdo. O governo estabeleceu uma gastança, né, cada vez gasta mais. Tinha uma previsão de 139 bilhões, já gastou mais de 20 bilhões, portanto tem que aprovar a nova meta fiscal com 159 bilhões de reais. Isso é um absurdo, não é? Nós vamos encarar a votação aqui, mas nossa expectativa é que isso não seja aprovado. Deputado Rocha? Olha, infelizmente nós estamos vivendo aí as consequências de 13, 14 anos de desgoverno, né? De governos que quebraram a Petrobras, que quebraram os fundos de pensão, que saquearam os cofres públicos e, infelizmente, nós estamos tendo que passar por essa situação de ampliar a meta, de aumentar a conta para o contribuinte brasileiro. Nós não queríamos isso, mas, infelizmente, esse é o resultado de 14 anos de desgoverno. E aí, o processo que levou a isso está aí nas páginas policiais dos jornais, está nas páginas policiais dos sites. Deputado Leonardo Monteiro, e essa expectativa de uma eventual chegada de uma nova denúncia contra o presidente Michel Temer, isso pode acabar comprometendo o andamento tanto dessa semana, das próximas semanas aqui no Congresso Nacional? O senhor teme alguma paralisia, que o Congresso se volte para esse assunto? Pois é, preciso esclarecer que a evolução da gastança e a própria extrapolar a meta fiscal é a responsabilidade desse governo, que estabeleceu, inclusive, um processo de liberação de emendas de uma forma irregular para todos os deputados para votar na garantia contra a saída do presidente Temer. Portanto, exagerou na dose, exerceu uma gastança absurda, extrapolou a meta fiscal e agora tem que aprovar uma nova meta fiscal de 159 bilhões, superando os 20 bilhões que gastou a mais no todo o processo de desgoverno. Agora nós estamos vendo aí o Procurador-Geral da República, Janot, com uma nova denúncia, quer dizer, o governo que acaba uma denúncia, tem nova denúncia, governo que é ilegítimo, sem voto e que cada dia perde a sua credibilidade perante a sociedade brasileira. Por isso há uma necessidade de nós, deputados, que temos posição firme, resistir, não é? E, sem dúvida nenhuma, garantir que a sociedade brasileira possa participar desse momento importante da Câmara dos Deputados e que atravessa o nosso país. Deputado Rocha, qual a sua expectativa sobre esse assunto? Olha, lamentavelmente, essa nova revelação que o procurador trouxe, ela coloca sob suspeição todo o processo. Veja, eu votei a favor da investigação do presidente Temer, ao contrário de alguns que receberam recurso. Não recebi nenhum recurso de emenda, mas entendo que nós temos que tratar todos os gestores, seja ele o presidente Temer ou a presidente Dilma, da mesma forma. Agora, é triste quando se tem uma delação que se utiliza, inclusive se divulga na imprensa nacional, e depois essa delação é colocada sob suspeição. O próprio procurador foi à TV ontem, foi à imprensa ontem, para dizer que pode ser cancelado todo esse processo. Aliás, pode ser cancelado os benefícios que foram concedidos por conta de fatos que foram omitidos. Nós temos um ex-presidente da República condenado por corrupção. Então nós temos que passar o Brasil a limpo. E dessa vez, o Ministério Público Federal, infelizmente, ele colocou os pés adiante das mãos. Eu, com muita tranquilidade, votei a favor da investigação do presidente Temer. Mas hoje eu começo a pensar que o procurador usou de um ato de pirotecnia, quando se divulgou a delação antes do tempo, sem as devidas comprovações e, inclusive, causando prejuízos ao país. Mas mais grave que isso é quando ele diz que membros do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, foram citados, foram mencionados nessa gravação. Isso coloca o Judiciário, que já não vinha tão bem no aspecto moral, ainda mais em descrédito. Então, é lamentável tudo isso que nós vivemos. Eu acredito que nós temos sim que esclarecer. O Procurador-Geral da República tem que arcar com as consequências do que fez, assim como tem que revelar para a sociedade brasileira quem são os ministros, quem são os membros do Supremo Tribunal Federal. Aliás, o próprio braço direito dele, ele agora vem dizer, antes defendeu, e agora vem dizer que ele também teve benefícios na negociação da delação. Então, isso tudo tem que ser passado a limpo. E com relação à denúncia contra o presidente Temer, nós vamos analisar de novo. Se houver fundamentos, como nós achávamos que tinham na anterior, vamos votar a favor da investigação. Acho que não existe ninguém acima da lei. Acho que todos têm que estar sujeitos à investigação e ao próprio direito de defesa. Deputado Rocha, deputado Leonardo Monteiro, obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. A gente volta ao estúdio com a Vera.